Quando se pensa em colonização e exploração da África, talvez Reino Unido e França são os primeiros colonizadores e exploradores que vêm à mente da maioria das pessoas. Claro, alguns podem lembrar da colonização do Império Alemão, dos horrores feitos pelos portugueses ou até mesmo da presença italiana e espanhola no continente. Mas poucos vão lembrar dos belgas. Aposto que tem gente vendo o vídeo que sequer sabia que a Bélgica teve colônias na África. Mas sim, teve. E isso deveria ser lembrado, porque os horrores que lá foram praticados deixaram cicatrizes que até hoje causam imensa dor. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai te contar sobre o rei Leopoldo II e o Congo belga. O rei Leopoldo II foi um dos seres humanos mais desprezíveis que já existiu, mas o cara tinha a barba de respeito. E se tu quiser ter uma barba daquela no teu cabelo, tu pode contar com a manual. Se trata de uma empresa britânica de renome internacional que tem para mostrar que tratar a queda de cabelo não precisa ser complicado. E não importa se tu só percebeu que o cabelo está caindo agora ou se ele já está caindo faz um tempo, porque os tratamentos são personalizados e no geral tu já percebe a diferença a partir do 4º mês, conforme a prescrição médica. Tu vais entrar no site da manual, vai responder um questionário e um médico especialista vai te indicar um tratamento que vai ser acompanhado. A manual não vai te deixar na mão. Tu não precisa ir numa clínica e nem comprar nada na farmácia, porque toda atendimento é online e os produtos chegam na tua casa com frete grátis numa embalagem discreta, sem identificação. Se a calvície está te incomodando, meu amigo, não fica sofrendo. Procura a manual. Ela já ajudou homens no mundo todo e tu podes conferir ali no Instagram deles depoimentos reais e imagens que mostram o antes e o depois do tratamento. Para facilitar a tua vida, o link da manual tá aqui na descrição. E quando tu for fazer o teu primeiro pedido, não se esqueça de usar o cupom 40VOGEL, que vai te dar 40% de desconto no teu primeiro pedido. Mas faz o pedido, porque esse cupom vale por um tempo limitado. Nesse começo do ano, é só confiar na manual, que no final do ano tu vai estar com uma cabeleira. Grandes estados existiram onde hoje está a República Democrática do Congo, como o Reino do Congo, mais litorâneo, e o Império de Lunda, mais no interior. Mas conforme os europeus foram adentrando no interior da África, esses impérios não conseguiram resistir. O primeiro europeu que se tem registro a chegar nesse território foi o navegador português Diogo Cão, em 1483. E durante bastante tempo, o reino português foi a principal potência a explorar o lugar. Na época, as fronteiras não eram delimitadas da maneira como elas são hoje, e o Reino do Congo abrangia território da atual Angola, uma das principais colônias portuguesas. Foi dessa região que os portugueses trouxeram boa parte dos escravizados que vieram para o Brasil, mas como o interior do território tinha uma floresta muito densa e um rio difícil de se navegar com a tecnologia da época, o interior do Congo permaneceu bastante tempo inexplorado. A gente não pode confundir a República do Congo com a República Democrática do Congo. São dois países vizinhos, mas são países diferentes, que têm suas capitais separadas pelo segundo maior rio da África e o 7º maior do mundo, o Rio Congo. Congo também é o nome de um grupo étnico que vive na região, mas não o único. Os habitantes que lá viviam estavam divididos em tribos e o território já tinha sido marcado em mapas como área desconhecida. Mas tudo mudou com a chegada dos belgas. A fauna e flora do lugar, apesar de sensacionais, tem seus perigos, principalmente no século XIX, quando ainda não se conhecia a geografia do lugar. O interior da República Democrática do Congo era uma selva densa e difícil de ser explorada, até que o jornalista britânico Henry Morton Stanley foi até lá à procura do explorador David Livingstone, o cara que encontrou as Cataratas de Vitória, mas que ainda estava tentando encontrar a nascente do Rio Nilo. Eles se encontraram, mas o Morton também encontrou ali uma nova rota para o Rio Congo, que deixou-lhe conhecido em toda a Europa e fez ele publicar, em 1878, a sua obra Through the Dark Continent, contando as suas experiências. No ano seguinte, 1879, ele retornou à África a mando do rei da Bélgica, Leopoldo II. O cara passou 5 anos viajando pela bacia do Rio Congo, montando entrepostos comerciais e fazendo acordos com chefes locais. Esses acordos eram feitos através de tratados, que os chefes locais nem sabiam o que eram, mas como Morton se mostrou como um mágico, místico, poderoso, isso convenceu esses chefes a assinar o documento. O que Henry Morton Stanley estava fazendo ali era abrir caminho para que o território do Congo fosse futuramente reconhecido com a possessão belga, que era o plano do Leopoldo II. Beleza, mas quem é esse Leopoldo II? Ele foi o segundo rei dos belgas, filho do rei Leopoldo I, que acreditava que o poder das potências vinha do fato de que eles eram colonizadores, que tinham colônias, e que a Bélgica jamais seria reconhecida como potência enquanto não tivesse uma colônia para chamar de sua. O Leopoldo II tinha 30 anos quando assumiu o reinado, em 1865, e o cara gostava de ganhar dinheiro, o que não tem problema nenhum. Só que ele fazia isso através da exploração de outras pessoas e se escondia atrás de um discurso altruísta.
Em 1876, ele organizou a Conferência Geográfica de Bruxelas, chamando exploradores e geógrafos importantes da Europa com o objetivo oficial de discutir estratégias para acabar com a escravidão na África, abrir rotas comerciais e trazer paz a grupos rivais que viviam no continente. Levar o cristianismo também era uma meta, e no fim da conferência foi criada a Associação Internacional Africana, que por trás desses nobres objetivos escondia o verdadeiro desejo do Leopoldo II, que era ter acesso às riquezas naturais que estavam no interior da África. A gente ainda não fez um vídeo aqui sobre a Conferência de Berlim, só abordamos ela brevemente em outros vídeos, mas se tu não tá ligado, ela tinha como objetivo oficial acabar com a escravidão na África e garantir livre comércio em algumas regiões do continente, mas o objetivo real era resolver disputas territoriais entre as potências europeias. É depois dessa divisão feita que o atual território da República Democrática do Congo vai parar nas mãos do Leopoldo II. E sim, nas mãos do Leopoldo II, e não do Reino da Bélgica. Veja bem, o reino era uma monarquia constitucional e o governo não quis se envolver na administração dessa colônia. Achava que para um país pequeno como a Bélgica, ter uma colônia daquele tamanho era uma grande extravagância. E eles nem tinham uma marinha poderosa o suficiente para lidar com uma colônia em outro continente. A solução foi colocar esse território nas mãos do Leopoldo II, que passou a ter uma propriedade privada no centro da África, chamada Estado Livre do Congo, que existiu de 1885 até 1908. Começaram aí construções de portos, ferrovias e estradas, mas também foi o início de um período marcado pela exploração e abusos físicos. No início, a extração de marfim foi a principal atividade na região. Houve também exploração de ouro, mas no fim do século XIX um produto que estava sendo cada vez mais necessário era a borracha, que tinha sua matéria-prima em abundância no interior das florestas do Estado Livre do Congo. Leopoldo II contratou homens para ajudar em seu empreendimento, mas o trabalho duro era feito pelos nativos, trabalho forçado. E para garantir que os nativos fizessem esse trabalho, práticas violentíssimas eram aplicadas. Em um relatório ao ministro das Relações Exteriores britânicos a respeito de como os nativos eram tratados no Estado Livre do Congo, o Roger Casement disse que ele viu homens sendo fuzilados, com as orelhas arrancadas e que viu outros com cordas amarradas no pescoço sendo levados embora. Tu já assistiu o filme Diamante de Sangue? Logo no começo tem uma cena em que membros de uma milícia cortam fora a mão de um cara como forma de punição. E essa punição está no imaginário das pessoas como uma prática africana. Mas quem a inseriu no continente foi Leopoldo II. Porque quando os nativos não trabalhavam com a eficiência desejada ou não cumpriam suas metas, eles tinham as suas mãos arrancadas. Para obrigá-los a trabalhar, os belgas sequestravam membros das famílias dos nativos, levando embora mulheres e crianças e prometendo assassiná-las caso as metas não fossem cumpridas. Ah, mas isso é um blefe, era só pra forçar os caras a trabalhar. Se fosse, já seria terrível. Mas os caras cumpriram a promessa, meu amigo. Uma das fotos mais marcantes mostra um homem olhando pros pés e mãos de sua filha, que tinha tido os membros amputados antes de ser morta. Violência sexual contra as mulheres e outros castigos físicos também eram comuns. E os belgas que conseguiam mais borracha eram recompensados, o que os incentivava a praticar tais atos violentos. Matanças generalizadas aconteceram e aldeias inteiras eram queimadas. Houve momentos em que os congoleses tentaram se livrar dessa situação, mas as rebeliões não davam certo, porque Leopoldo II contava com uma força militar chamada Force Publique, melhor armada e mais organizada, que tinha o direito de usar a força quando julgasse necessário. No seu auge, a Force Publique contava com cerca de 20 mil homens a seu serviço, e um grande trabalho de desumanização era feito para que seus membros não tivessem culpa ou remorso de fazer suas maldades aos congoleses. Quando uma vila era invadida pelos belgas, os jovens altos e fortes eram selecionados para servir a Force Publique. Aquela história de mata o cara com uma bala só ou mata com um facão porque essa vida vale menos que uma bala era comum no Estado Livre do Congo. E para garantir que nenhuma munição fosse desperdiçada, para cada tiro disparado era necessário trazer a mão de um nativo. Deu pra entender? O cara matava um nativo e cortava a mão dele para comprovar que só um tiro foi disparado. E caso tivesse que disparar 2 tiros ou errasse algum tiro alguma vez, tinha que cortar a mão de alguém vivo para compensar pela munição que foi disparada. Com a quantidade de mortes, a produção de comida dos nativos caiu e uma galera morreu de fome. Assim como também morriam por conta das doenças, como a varíola. O número de vítimas desse regime pode variar entre 5 e 10 milhões de pessoas, e algumas estimativas apontam que a população do Congo foi reduzida em 50% durante o período de dominação do Leopoldo II. A coisa foi tão feia que os próprios europeus achavam que o Leopoldo pegava pesado demais, e houve quem tentasse expor os horrores que aconteciam no Estado Livre do Congo. Um dos principais nomes foi o Edmund Dane Morel, que trabalhava em uma empresa de navegação, e o cara percebeu que pela quantidade de borracha que chegava nas embarcações belgas, não seria possível extrair tudo aquilo sem uso de mão de obra escravizada.
O cara foi procurar saber mais sobre essas extrações, descobriu os horrores que aconteciam na África e começou a escrever artigos anônimos e publicar eles no jornal. Ele chegou a dizer que esse foi o maior crime já cometido na história, começou a publicar o próprio jornal West African Mail e em 1906 publicou o seu livro, Red Rubber, que em tradução livre significa borracha vermelha, em alusão ao sangue derramado. Outra obra do período é Coração das Trevas, de Joseph Conrad, que já foi adaptada para o cinema para o filme Apocalipse Now, só que a obra foi modificada para se passar durante a Guerra do Vietnã. Com tantos horrores acontecendo e a pressão internacional aumentando, em 1908 o parlamento belga transferiu a posse desse território para o Estado, deixando de ser então a propriedade privada do rei Leopoldo II e passando a ser o Congo belga. O território era 80 vezes maior do que a Bélgica e, na verdade, Leopoldo II recebeu 50 milhões de francos em troca do Estado Livre do Congo. O lucro do cara é estimado em 220 milhões de francos, que hoje dá mais de $1 bilhão. E por muito tempo ele foi considerado um herói por acabar com o comércio de pessoas escravizadas e por modernizar a capital Bruxelas. Claro, com dinheiro vindo do Estado Livre do Congo. Leopoldo II mandou destruir os registros do que acontecia na sua propriedade privada, e conforme o tempo foi passando, a sua imagem foi sendo manchada, até que ele morreu em 1909, impopular. Há quem diga que ele foi vaiado quando estava dentro do caixão, e o cara nunca colocou seus pés no Congo. Em junho de 2022, o atual rei da Bélgica visitou a República Democrática do Congo, devolvendo uma máscara tribal congolesa e discursando, falando que o período colonial foi marcado por exploração, dominação e racismo. E em 2020 ele já tinha apresentado os mais profundos arrependimentos pelas feridas causadas durante o período colonial no Congo. Mas o irmão do cara, o príncipe Laurent, disse que não acreditava que Leopoldo II tinha feito mal à população congolesa. Pessoas que trabalhavam com ele sim, mas ele não. Ainda não é comum que se use esse termo, mas é provável que daqui a um tempo esse período de exploração colonial a mando de Leopoldo II seja conhecido como genocídio congolês. Mas que fim teve o Congo depois da morte do Leopoldo II? O único filho que o cara teve morreu antes dele, então quem assumiu o reinado foi seu sobrinho, Alberto I. E 5 anos depois explodiu a Primeira Guerra Mundial, conflito esse em que a Bélgica se envolveu e sofreu bastante. Mas como forma de manter viva a grandiosidade do reinado de Leopoldo II, ele mandou erguer várias estátuas em homenagem ao tio. Estátuas essas que já foram vandalizadas, removidas e colocadas em museus, mas muitas ainda estão ali, expostas em praças para todo mundo ver. Um dos museus mais conhecidos da Bélgica é o Museu Real da África Central, na cidade de Tervuren, mas o país também já foi conhecido por exposições de africanos em seus grandes zoológicos humanos. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, Burundi e Ruanda se tornaram colônias da Bélgica, mas o Congo belga continuou sendo a principal delas. Essencial para o crescimento da economia belga, que contava com mão de obra barata para a extração de látex, mas também produção de algodão, café e extração de diamante e cobre. Inclusive, o urânio utilizado para a fabricação das armas nucleares que foram atiradas em Hiroshima e Nagasaki foi extraído do Congo belga, que tinha várias outras matérias-primas importantes para a Segunda Guerra Mundial, e com o fim do conflito, mudanças importantes aconteceriam na colônia. Com a invasão da Bélgica e o grande número de mortos, o africano percebeu que o homem branco não era tão invencível quanto ele achava que era, e se presenciou no continente o crescimento de movimentos nacionalistas e ideias pan-africanas. No Congo belga havia um grande contraste entre a vida nas cidades e no interior do país, mas mesmo em áreas urbanizadas havia segregação racial, onde não se permitia que pessoas negras ocupassem o mesmo espaço que pessoas brancas, e as mesmas oportunidades não eram oferecidas. A educação dos congoleses era feita principalmente por padres missionários, e essa educação valorizava principalmente a religião e a cultura europeia. Revoltas internas já tinham acontecido no Congo belga, como a dos Bapem, de 1931, mas é no final da década de 1940 e começo da década de 1950 que lideranças políticas começam a exigir a independência do Congo. E seus líderes eram conhecidos como os Evoluer, ou os evoluídos, que tinham sido educados à moda ocidental, valorizando os costumes europeus. Em 1956, alguns deles foram levados à Bélgica e um grande choque cultural aconteceu, tanto para os negros quanto para os brancos. Os negros, porque viram pessoas brancas fazendo serviços domésticos e outros trabalhos braçais que até então eles só tinham visto ser feitos pela população negra. E os brancos ficaram chocados porque viram pessoas negras inteligentes e educadas, em total contraste com os selvagens que eles imaginavam que eles fossem. Para os belgas, foi uma grande surpresa ver um congolês que sabia ler e manter uma conversa. E um desses congoleses que estava lá era um cara chamado Patrice Lumumba. Ele teve acesso àquela educação religiosa, se deu bem com seus patrões brancos, atuou em um sindicato regional e se envolveu na política, sendo um dos fundadores do Movimento Nacional Congolês, um movimento que tinha como objetivo a independência imediata do Congo belga.
Lumumba se opunha ao colonialismo belga, mas nesse período outras lideranças políticas foram surgindo e também outros movimentos com outras bandeiras. Nas eleições que aconteceram em dezembro de 1957, políticos que valorizavam suas origens étnicas foram eleitos. E outro cara que ficou conhecido foi o Joseph Kasavubu, líder de um grupo chamado ABACO, Associação dos Bakongo, que na verdade tinha um nome bem maior, mas era conservador. Tanto Lumumba quanto Kasavubu participaram das negociações que culminariam na independência do Congo, reconhecida pelos belgas dia 30 de junho de 1960. Só que os dois, apesar de formarem uma coalizão depois das eleições parlamentares daquele ano, tinham visões diferentes do que deveria ser esse novo país independente. Enquanto Lumumba queria um governo mais centralizado, Kasavubu queria dar mais autonomia às províncias. Kasavubu buscava um governo que proporcionaria uma coexistência pacífica entre nativos e colonizadores, enquanto Lumumba queria uma ruptura, pois considerava os belgas os causadores do sofrimento do povo congolês. E essas diferenças tomaram proporções bem grandes, porque enquanto Lumumba, após a vitória nas eleições, se tornou primeiro-ministro, o legislativo escolheu como presidente o Kasavubu. Então os dois eram os principais políticos do país naquele momento. O que aconteceu em seguida foi que um político chamado Moise Tshombe, que era um dos opositores ao Lumumba e muito popular na província de Katanga, declarou a independência da província, que era uma das mais ricas do Congo e recebeu apoio dos colonos belgas e das companhias de mineração. Era em Katanga que estava a maior parte dos recursos naturais do país e voluntários e mercenários se organizaram para defendê-la, colocando em risco a integridade territorial do novo país que ali surgia. O Congo estava rachado politicamente, tanto na política interna quanto na política externa, porque enquanto os soviéticos apoiavam o Lumumba, enviando inclusive armamento para combater esse movimento secessionista, os belgas e os americanos estavam apoiando o Kasavubu, exigindo que ele destituísse o Lumumba do seu cargo. É aí que Kasavubu, dia 5 de setembro de 1960, anuncia via rádio a demissão de Patrice Lumumba, que falou que na verdade Kasavubu não respeitava as instituições democráticas e que não mais deveria ser reconhecido como presidente. Os olhos então se voltaram para o secretário de Estado para a Segurança Nacional, um jovem de 29 anos chamado Joseph Mobutu, que era amigo pessoal do Lumumba, mas que acabou pendendo para o lado do Kasavubu. Ele, na verdade, disse ter neutralizado os políticos, mas reconheceu o governo do presidente e meses depois foi promovido a major-general e comandante do exército. Lumumba foi colocado em prisão domiciliar, protegido até por tropas da ONU. Mas quando o governo do Kasavubu foi reconhecido pela Assembleia Geral, o cara resolveu fugir para Stanleyville, onde seus apoiadores ainda tinham o controle. Só que as tropas do Mobutu encontraram o cara e ele foi preso. Foi enviado para a província de Katanga, onde foi torturado e executado por um pelotão de fuzilamento. Existem boatos de que Moise Tshombe assistiu à sua tortura e nunca encontraram o corpo do Lumumba, que provavelmente foi cortado em pedaços e queimado ou dissolvido em ácido. Documentos que vieram à tona já comprovaram envolvimento do governo da Bélgica e dos Estados Unidos nesse assassinato, que gerou revoltas em vários lugares do mundo. Londres, Moscou, Belgrado e algumas embaixadas belgas foram atacadas. Com o Lumumba fora da jogada, a coisa poderia ter ficado fácil para o Kasavubu, mas não ficou. O cara teve que lidar com um país com a baixa educação formal. No ano de 1960, teve um total de 30 formandos em universidades e 186 crianças completaram o estudo secundário. Não haviam médicos nativos e nem professores especialistas. Confrontos entre tribos eram comuns e rebeliões e episódios de violência também aconteceram. Grupos rebeldes dominaram regiões específicas do país e autorizaram o assassinato de todo mundo que fosse ocidentalizado. Podia ser um professor, alguém que trabalhava para o governo, alguém da força policial, e isso fez com que muitos colonos belgas fugissem do país com medo da escalada de violência. Tropas da ONU precisaram ser enviadas para o país e elas também foram fundamentais para a restauração da ordem em Katanga, que em 1963, através da assinatura de um tratado, foi reintegrada ao território do Congo. O líder da província, o Moise Tshombe, foi exilado, mas para conter o caos político em que o país se encontrava, Kasavubu chamou o cara de volta. E nas eleições de 1965, o partido dele, a Convenção Nacional Congolesa, foi o mais votado. Tshombe assumiu então como primeiro-ministro, mas a vida nem sempre é um morango. E Kasavubu destituiu o cara, colocando em seu lugar Evariste Kimba, que não recebeu apoio do Congresso e mesmo assim o Kasavubu renomeou o cara. Nesse momento de instabilidade política, mais uma vez Joseph Mobutu, agora mais experiente e chefe das Forças Armadas, resolve que é hora de agir e coloca em prática um golpe de Estado. O cara decretou estado de exceção, paralisou as atividades políticas por 5 anos e assumiu o poder como praticamente um rei absolutista.
Eu queria dizer que o governo do Mobutu trouxe ordem e prosperidade, mas o cara desde o começo se mostrou um líder autoritário, perseguindo opositores políticos com direito a torturas e assassinatos e banindo os partidos. Casa Vubu foi colocada em prisão domiciliar e Mobutu mandou enforcar o primeiro-ministro Evariste Kimba e outros ministros em um estádio na frente de milhares de pessoas. Ele tentou criar uma nova identidade nacional. Mudou o nome da moeda, o nome do rio e o nome do país, que passou a ser conhecido como Zaire. Foi incentivado que as pessoas abandonassem seus nomes europeus e adotassem nomes africanos, coisa que ele também fez, passando a ser conhecido como Mobutu Sese Seko, um dos piores ditadores, não só da história da África, mas da história do mundo. Infelizmente, o povo congolês, que tanto sofreu na mão dos belgas, viria novamente a sofrer depois de sua independência. Dessa vez, na mão de um congolês. E caso tu queira saber como foram os 32 anos de governo desse cara e sua dramática saída, tem vídeo exclusivo aí na plataforma de membros. Ter acesso é só se tornar um membro do canal, assinando o plano Vogalover de carteirinha. É rápido, é baratinho e tu ajuda o Vogalizando a continuar produzindo conteúdo aqui na internet. 2023 vai ser um ano incrível, estamos profetizando aqui, mas para ser melhor ainda, tu pode seguir o Vogalizando História ali no Instagram. Aproveita também para seguir a gente no Twitter, conferir nosso trabalho no TikTok e ouvir o nosso podcast. Enquanto dirige, enquanto lava a louça, vale a pena ter a companhia dos caras do Vogalizando a História. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar com as outras pessoas. Deixa um comentário para gerar engajamento, pede um tema que tu quer ver aqui no nosso canal, porque 2023 vai ser longo e a gente vai estar juntinho. Um beijo e vamos se amar.